Bora lá desvendar um daqueles mistérios do dia a dia que todo mundo vive, mas quase ninguém para pensar? Pois é, hoje a gente vai fundo no bocejo, um comportamento super comum, mas que, olha, é bem mais complexo do que parece. Sabe aquela cena? Alguém perto de você abre aquele bocão, faz aquele barulhinho e pronto. De repente, sem mais nem menos, lá está a pessoa fazendo a mesma coisa. Acontece direto, né? É quase inevitável. Pois então, fica o aviso. Só de a gente conversar sobre isso aqui, a chance de um bocejo escapar é enorme. É um desafio, hein? Tenta segurar até o final. Vamos ver se dá. Bom, vamos começar. Beleza, vamos começar pelo começo. Por que raios o bocejo é tão pegajoso? É tipo um vírus, né? Não que seja uma doença, claro, mas o jeito que ele se espalha num grupo de pessoas é impressionante. Então, o nome disso é fenômeno de eco. Pensa bem, é a mesma coisa que acontece com uma risada ou um sorriso. Alguém começa e quando a gente vê, já está todo mundo fazendo igual. É uma imitação que a gente nem percebe, um reflexo social. O nosso cérebro está programado para isso. Mas, para entender por que o bocejo pega, a gente precisa dar um passo atrás. Afinal, por que a gente boceja em primeiro lugar? Tem muita teoria por aí, muito mito, mas o que a ciência diz é bem mais interessante. Vamos direto ao ponto. O mito mais famoso de todos. A gente boceja para puxar mais oxigênio para o cérebro. Faz sentido, né? Parece lógico. Só que não é nada disso. A ciência já testou e provou que a quantidade de oxigênio no ar não influencia em nada. Pode esquecer essa ideia. E é aqui que a coisa fica legal. A teoria mais aceita hoje em dia não tem a ver com ar, mas com temperatura. A resposta, ao que tudo indica, é literalmente manter a cabeça fria. Pensa no nosso cérebro como um supercomputador. Quando ele trabalha demais, o que acontece? Ele esquenta. E todo computador precisa de um cooler, um sistema de refrigeração para não pifar, certo? Pois é, o bocejo é basicamente o cooler do nosso cérebro. E olha só como funciona. É genial. Primeiro, o cérebro esquenta com o trabalho. Aí vem aquele bocejo bem fundo, que puxa um monte de ar mais frio de fora. Esse ar geladinho passa pelo rosto, pelo nariz e resfria o sangue que está ali. E para onde vai esse sangue mais frio? Direto para o cérebro para baixar a temperatura. É um radiador natural perfeito. É isso. Exatamente como um computador, nosso cérebro tem uma temperatura ideal para funcionar no máximo. Se esquenta demais, ele fica mais lento, menos eficiente. O bocejo é tipo um reset térmico que deixa a gente mais alerta e focado de novo. Ok, entendemos a parte biológica, o motivo de a gente bocejar. Mas isso ainda não explica por que o bocejo de uma pessoa faz outra bocejar. Para entender isso, a gente tem que sair da biologia e entrar na psicologia, na nossa conexão com os outros. E a palavra mágica aqui é empatia. Aquela capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir o que o outro sente. Pode acreditar, o bocejo contagioso é um dos sinais mais básicos e sinceros de que a gente está conectado com quem está à nossa volta. E a prova disso está aqui. A ciência já mostrou que é muito mais provável pegar o bocejo de alguém da família do que de um desconhecido na rua. Quanto mais forte o laço emocional, maior a chance do bocejo ser contagioso. É empatia funcionando na prática. Tá, mas como o cérebro faz essa mágica acontecer? Como essa empatia vira uma ação, um bocejo, de forma tão automática? A resposta está num tipo muito especial de célula cerebral. Os neurônios espelho, o nome já diz tudo. São células que disparam não só quando a gente faz uma ação, mas também quando a gente vê alguém fazendo a mesma coisa. Eles são a base da imitação, do aprendizado e da empatia. É como se nosso cérebro simulasse o que o outro está vivendo. Então, quando alguém vê outra pessoa bocejando, pá, os neurônios espelho disparam e o cérebro da gente interpreta como se a gente mesmo estivesse bocejando. Aí a vontade de fazer igual se torna quase impossível de controlar. É um reflexo social puro e simples. Agora que a gente já entendeu o mecanismo por trás de tudo, que tal uma rodada de curiosidades? Fatos bem rápidos e surpreendentes sobre esse nosso hábito. Olha que interessante, a gente não nasce com o bocejo contagioso. Ele só começa a aparecer lá pelos 4, 5 anos de idade. Sabe por quê? É exatamente quando a criança começa a desenvolver a empatia, a entender o que os outros estão sentindo. Mais uma prova dessa conexão. E pensa que é só coisa de gente? Que nada! O reino animal inteiro, ou quase, está nessa com a gente. Chimpanzés, cachorros, babuínos, até aí, tudo bem. Mas pinguins, cobras, peixes? Sim, eles também bocejam.
E o caso dos cachorros é o mais legal de todos. A empatia deles é tão grande que eles pegam o bocejo dos próprios donos. A conexão atravessa as espécies. Faz o teste em casa depois. Boceja perto do cachorro e fica de olho para ver o que acontece. Tem até uma teoria evolutiva sobre isso. A ideia é que, lá nos primórdios, o bocejo funcionava como um sinal para o grupo todo. Era tipo um "Ei, pessoal, vamos ficar alertas". Um jeito de sincronizar todo mundo e garantir a sobrevivência do bando. E no fim das contas, é isso. Um bocejo é muito mais do que um sinal de sono. Começa com uma necessidade do nosso corpo, de resfriar o cérebro, e se transforma num sinal social super complexo, que mostra a nossa conexão e empatia. É biologia e psicologia andando de mãos dadas. E agora a pergunta que não quer calar. Depois de toda essa conversa, rolou algum bocejo aí do outro lado? Conta a verdade, quantas vezes escapou? Deixa aqui nos comentários. Foi muito legal desvendar isso.